Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Olha, você quer saber de uma coisa? Eu estou sorrindo, mas nós temos aqui um monte de problemas para resolver e que são problemas que, obviamente, trazem aquelas tristezas, né, na alma. E falando em tristeza, eu creio que você também que está nos assistindo, muitas pessoas estão vivendo mais na tristeza do que na alegria, mais na tristeza do que na alegria. E o Espírito Santo me confortou, ele me deu uma palavra que vai ajudar você como ajudou a mim. Ele diz assim: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Então, se você lê esta palavra naquele meu comentário da Bíblia, aquela Bíblia que tem comentários de fé, você vai ver no comentário que a tristeza segundo Deus contrasta com a tristeza segundo o mundo. Ambas provocam dor, mas produzem resultados totalmente diferentes. E é interessante que aqui fala a tristeza de Deus. Mas a tristeza de Deus e a tristeza do mundo. O apóstolo Paulo estava feliz, não porque ele enviou uma carta de advertência para os cristãos de Corinto, mas por saber que o conteúdo daquela carta havia promovido arrependimento e retorno ao temor e à fé. Ao retorno ao temor e à fé. Quando a gente ouve uma palavra, a palavra de Deus, se nós estamos tristes porque Deus nos entristeceu, Ele promoveu essa tristeza em nós, por causa do nosso pecado, por causa do nosso erro. Então, essa tristeza é para o nosso bem. Então, por exemplo, se eu cometo uma falta, se eu cometo um pecado, então imediatamente o Espírito de Deus que está em mim, faz-me sentir triste, faz-me sentir perdido, faz-me sentir agoniado.
Então, essa agonia, essa tristeza, esse dissabor, é Deus que promove dentro de mim, para que eu, mediante essa tristeza, venha me arrepender dos meus pecados e então receber a salvação. Então, minha amiga, meu amigo, você que é da fé, você que está na fé, você que vive pela fé e que por acaso está neste momento agoniado, triste, abatido, você se encontra caído, o seu sorriso está amarelo, o seu semblante caído, seus olhos como o de peixe morto. A tristeza tomou conta do seu ser e você não sabe o que fazer. Pois bem, que maravilha! Essa tristeza que está aí é porque você cometeu um pecado. E esse pecado precisa ser confessado, precisa ser falado. Você tem que rasgar o peito e dizer: ó, meu Deus, tem compaixão de mim. Eu fiz isso e aquilo. E se esse pecado envolve outras pessoas que foram prejudicadas, então você tem que confessá-lo para que você se veja livre desse pecado. Deus, minha amiga, meu amigo, dá essa tristeza para você confessar esse pecado e se livrar dele para a sua salvação. Agora, por outro lado, existe a tristeza que o mundo provoca em nós. Qual é a tristeza do mundo? A tristeza do mundo é justamente aquilo que nós nos angustiamos por causa. A tristeza, por exemplo, você é aquela criatura que está apaixonada por uma pessoa errada. Então você fica triste, agoniada por causa daquela paixão. Pois, às vezes, uma paixão até proibida, na verdade. Paixão proibida. Você sabe que aquela pessoa está comprometida, mas você gostou dela e você quer aquela criatura para você. Isso é tristeza do mundo. Essa tristeza, esse tipo de tristeza, leva à morte. Não é uma tristeza que vem de Deus. Não é. A tristeza que vem de Deus é para arrependimento e, consequentemente, a salvação. Em seguida vem a alegria, quando a pessoa confessa o seu pecado, quando ela se vê livre do seu pecado, confessa e fala com Deus, então ela se vê em paz. Ela se vê em paz e, consequentemente, ela assume a sua fé e confessa: não tenho nada a perder. Então, minha amiga, meu amigo, você que está me ouvindo nesse momento, onde quer que você esteja, o caminhoneiro que está me ouvindo, que por acaso carrega uma tristeza desse tipo, você se envolveu numa vida errada, uma vida com uma mulher que não é a sua, e você vive angustiado, porque você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa que tem crido em Deus, tem uma fé em Deus, mas por causa dessa mulher, a tristeza entrou no seu coração. Essa tristeza aí é Deus chamando você ao arrependimento, à confissão, para que você seja salvo. Agora, se você é aquela criatura que por acaso está triste por conta que este mundo impôs essa tristeza para você, você quis, almejou, teve uma ansiedade por alguma coisa que você sabe que é errado e não conseguiu ainda, você está triste. E essa tristeza é para a morte. Então você escolhe o que fazer da sua vida. Se você é triste por causa que Deus está cobrando de você uma confissão, um arrependimento, então você tem condições de se livrar e agora, imediatamente dessa situação.
Mas se você é uma pessoa que tem uma tristeza que o mundo provocou e você continua insistindo nessa situação, nesse caminho, num amor proibido, por exemplo, numa prostituição, num adultério, é coisa dessa natureza, então, minha amiga, isso aí eu quero dizer para você que é para a morte. Então, se você quiser libertação, sexta-feira agora nós temos um trabalho especial em todas as igrejas universal, especialmente para você. Mas se você quer voltar para o altar, quer voltar ao primeiro amor, aliás, nós temos uma canção linda que fala sobre isso, voltar ao primeiro amor e acabar definitivamente com essa tristeza, então seja bem-vinda. É o que nós vamos ouvir agora. Preste atenção nessa canção. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Graças a Deus. Então, se você quer voltar ao primeiro amor, a primeira coisa que você tem que fazer é confessar. Se ver livre desse mal-estar que está dentro de você, é um mal-estar espiritual. Você sabe que quando a gente come alguma coisa ruim, que faz mal a gente, imediatamente vem aquele mal-estar, dor de cabeça, enjoo, vontade de vomitar. Enquanto não vomitar aquilo que está no estômago, a dor de cabeça ou mal-estar permanece. Só vomitando a pessoa fica livre. Não tem remédio para isso, ela tem que vomitar. A mesma coisa é o pecado.
Enquanto não vomitar o pecado, enquanto não se livrar do pecado, essa situação, esse mal-estar, essa falta, essa ausência de paz, a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo, vai permanecer. E se você confessar, então Deus vai ter compaixão e vai te perdoar. E você vai voltar à paz, à comunhão com Ele. Você sabe que a paz é a característica principal da presença de Deus em nossas vidas. A paz e a alegria do Espírito Santo. Nós vamos assistir agora mais testemunhos do que Deus tem feito no nosso meio. Por favor, presta bastante atenção, aumente o volume aí do seu áudio para que você possa ouvir direitinho essa produção. Para mim, dona Claudete, o que foi a sua vida antes de subir no altar da Igreja Universal do Reino de Deus? Ok, a minha vida, eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 86. E eu cheguei com $1.107. Então eu cheguei sozinha e eu fiz de tudo aqui para mim manter. Até construção eu fiz. Calçamento, pintei casas. Fez das tripas coração. Fiz. Para sobreviver. Para sobreviver. Mas tudo que eu fazia, eu tinha certeza que eu ia perder de alguma forma, porque eu via isso acontecer continuamente na minha vida. Um passo para frente, 2 para trás. Chegou um momento tão drástico da minha vida que eu tive que ir no lixo e peguei coisas para mobiliar a casa. Não cheguei a comer, mas fiz isso também. Tinha uma cortina na casa e eu tirei para poder dormir. Mas isso fazia parte, para mim fazia parte, porque eu queria vencer. Eu tinha uma revolta dentro de mim. Eu não acreditava em Deus, eu não acreditava no inferno, eu não acreditava no diabo. E eu pensava, não, a única coisa que eu tenho que fazer é lutar com as minhas próprias mãos. E eu tinha uma inveja, eu tinha uma revolta, porque eu via as pessoas vencerem e eu não. Eu via meus 2 irmãos no Brasil crescendo e eu não. E eu não sabia o que fazer. E foi um momento que meu pai faleceu, minha mãe veio para os Estados Unidos e ela já era da igreja, da Universal lá no Brasil, e eu era muito contra a igreja. Ao contrário. E me odiava também. Com certeza. Eu quero lhe pedir perdão. Porque eu falei muito mal do senhor. É mesmo? Eu lhe odiava. Mas só me conhecia? Não me conhecia e me odiava. Como é que pode? Verdade, bispo. É? Depois de 20 anos, depois de muitos anos, eu venho na sua frente pedir perdão por falar mal do senhor. E eu dizia para minha mãe, se a senhora continuar naquela igreja daqueles ladrões, eu não lhe ajudo mais. Até esse ponto. Enfim, minha mãe veio para os Estados Unidos e minha mãe precisava de uma igreja. Eu não sabia que existia a Igreja Universal aqui. E também, se eu soubesse, eu não ia, é claro. Mas a minha mãe pediu para me levar numa igreja evangélica. Então, eu levei ela na Igreja Batista e eu comecei a frequentar a Igreja Batista. Mas chegou um momento que eu disse assim, eu canto aqui nessa igreja, eu canto nessa igreja, eu me sinto bem aqui dentro, mas a minha vida não muda. E eu cheguei e disse para uma senhora, minha vida não muda, então que Deus é esse de vocês aqui? Eu preciso de um Deus que muda a minha vida, porque aqui não adianta. Eu me sinto só bem enquanto estou aqui. Ela disse, olha, a única coisa que vai mudar a tua vida é a Igreja Universal. Aí eu disse, lá não, lá eu não entro. Ela disse, então você continua com a vida como está. Disse, então também não é assim não, né? Vamos devagar. Aí ela me levou numa segunda-feira, bispo. E o bispo de lá de Washington, ele fez um X-ray na minha vida e falou tudo quem eu era. E no final da reunião, eu cheguei para ele e disse, escuta aqui, como é que o senhor sabia da minha vida? O senhor tem algum poder que o senhor sabe da minha vida? Aí ele disse, não, eu não sei da tua vida, mas o Espírito Santo sabe. Então, a partir daí, eu pensei, não. Se aqui existe mesmo Deus, eu vou fazer uma prova com Ele. Porque na hora da oferta, Ele disse, se vou dar tudo. Eu tinha $100. Aí eu disse, olha, eu falei para Deus, olha, Senhor, Deus, não falei Senhor.
Aquele homem lá na frente está mandando eu dar tudo. Eu vou dar. Mas se o senhor não me dá 3 vezes mais essa semana, eu nunca mais volto aqui na sua casa. E em 2 dias... Bom desafio. Aí a senhora foi por tudo ou nada. Eu fui com tudo ou nada. E falei que se eu não voltasse 3 vezes mais, eu não ia voltar mais na Igreja Universal. E voltou. Voltou? Voltou. 2 dias depois voltou. Aí eu fiquei com medo do que eu falei. Claro. Voltou mesmo? Voltou. Eu cheguei no banco, quando eu abri a porta do meu carro, $300. Que isso? Aí eu fiquei com medo. Aí eu voltei. Quietinha, mas voltei. Aí comecei a obedecer cada vez mais, fazer as correntes. E aí eu fui liberta. Eu era muito carregada, eu era muito explosiva, eu gritava, eu explodia. Tinha um monte de encosto. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era. Eu tinha certeza disso. Então, numa sexta-feira, eu fui libertada. Fui somente eu, bispo. Eu arranquei a gravata do bispo, eu lutei com ele. Porque o demônio manifestou. Lutei feio. Lutei. Foi. É mesmo? Foi. Uma sexta-feira fui só eu. Deve ter unhado ele todo. Todo. Né? Arranquei a gravata, arranquei os botões, arranquei camisa, arranquei tudo. Guerra mesmo. Ela foi guerra. Mas também me libertei. E aí? Aí veio as coisas boas. Fui curada. Também entrei dentro da Igreja Universal com uma doença que eu tinha, endometriose. E eu fazia operação todos os anos, para poder aguentar a dor até o próximo ano. E fiz 3 vezes até chegar na igreja. Depois da igreja faz 20 anos que fui curada. Não tem mais nada. Inclusive voltei no médico faz 3, 4 meses e ela disse, vamos ver como está a endometriose. Eu disse, eu não tenho mais. Ela disse, mas vamos ver. Eu disse, não tem problema, vamos ver. E fizemos o CAT scan negativo. 20 anos. Não sei quando eu fui curada. Eu fui curada naquele ano, mas eu não lembro quando. Fui curada. Enfim, depois disso veio as coisas. Entrei na campanha de Israel. Quando entrei na campanha de Israel, aí sim. Aí foi forte, né? Porque Deus pediu tudo, né, bispo? Que isso. Mas ele pediu mesmo? Pediu. Deus fala com o senhor. Fala. Agora, fala lá dentro. Fala dentro da gente. Fala, incomoda. E eu tentei negociar com ele, mas não deu. Conta pra gente aí. Conta esse negócio lá. Eu quero só ver como é que é isso. Eu não negocio com Deus que você vai perder. Mas enfim, eu tinha $17 mil só. Até então eu tinha uma dívida de $100 mil nesse ano todo, que quando eu entrei na Igreja Universal também consegui pagar essa dívida. Mas eu tinha uma empresa falida. E eu tinha $17 mil somente. Nesses $17 mil veio a campanha de Israel e eu prometi para Deus, eu disse, tá bem, eu vou lhe dar tudo. Sendo que 2 meses antes eu tinha feito uma linha de crédito no banco e fui negada por $20 mil. E eu tinha 17. E prometi para Deus que eu ia dar tudo, mas Deus queria o meu tudo. E eu não sabia que Ele queria o tudo. Eu estava contente. Tudo é tudo, né? Tudo é tudo. Porque eu pensei, eu tinha um Rolex na época e tinha um diamante, um anel. Então eu pensei comigo, bom, eu dou os 17, mas se apertar eu tenho a minha joia. O plano B, né? O plano B. Mas ele quis o A e o B. Ele quis o A e o B. E foi difícil. Foi difícil dar tudo. Foi difícil eu me entregar totalmente nas mãos dele. Mas, bispo, depois que eu saí daquele altar, eu saí igual, pior que uma leoa. Aí sim eu tinha força. A força não de brigar de lutar com o bispo, mas a leoa é para lutar contra meus problemas. Amém. Aí sim. Foi forte. Aí não tinha. Aí podia vir que eu estava amarrando todos eles, aonde que chegasse o problema eu estava. E venci. Comprei uma warehouse naquela época de 1,2 milhão. Não me Naquela época que eu paguei. No mesmo ano? Foi no mesmo ano. Em dezembro foi a campanha, no próximo ano eu consegui. Logo no ano seguinte? Logo no ano seguinte, logo depois da campanha. Não me pergunte como eu consegui. O banco recém tinha me negado $20 mil e o banco me deu, o outro banco, 1,2 milhão. Não só isso, eu precisava fazer uma cozinha comercial. Mais $960 mil. Está lá,
estamos trabalhando, tenho minha companhia, meus empregados, tenho minha casa, que quando eu limpava a casa, eu sonhava. O senhor fala, eu sonhava ter minha casa toda ampla, branca, grande, e com a hot tub, né, como fala? Banheira, exato. E pedras e lareira, essas coisas todas. Eu tenho hoje. E isso tudo eu posso dizer, consegui no altar, sacrificando. Quer dizer que essa história de que nós levamos os pobres a serem mais pobres, isso não existe. Mas, bispo, eu pensava que o senhor ia me roubar o que eu não tinha. Hoje eu entendo. Como é que eu posso roubar uma coisa que não existe? Hoje eu entendo que o senhor ia roubar. O senhor roubou, sim. O senhor roubou todas as minhas doenças. O senhor roubou $100.000 que eu devia. O senhor roubou tudo. A sua alma do inferno. A minha alma do inferno, a paz. É isso que eu quero. Exato. O senhor roubou. Não quero mais nada. E hoje eu posso dizer que, graças ao Senhor, ao Senhor Jesus e ao Senhor por ter começado essa igreja, que hoje é o meu tudo. Hoje é aqui que eu aprendo a ser forte. Amém. É aqui que eu aprendo a ser forte. E é através do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo na igreja, que está nascendo um exército. E eu faço parte do dele. Deus dos exércitos, do Senhor dos exércitos. E a senhora é uma delas. Eu quero ser parte dela. Graças a Deus. Deus te Amém. abençoe, em nome Amém. de Jesus. Muito legal, né? Agora, eu queria que você assistisse com atenção. Para aí um pouquinho o que você está fazendo. Desliga o fogo aí, por favor. Porque senão você não pode fazer, você não pode assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Desliga o fogo, porque não adianta você ficar só ouvindo. Eu quero que você veja o que aconteceu nesses últimos dias aqui no trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, com o Bispo Formigoni. Vamos assisti-lo. Fábio. E aí, Fábio? Isso, o meu começou assim, né? Na fogueira passada, quando eu estava na igreja, Deus tinha me pedido um meu carro. E eu, não pelo valor em si, mas pelo coração, por tudo que eu tinha colocado nele, e eu decidi não colocar. Eu tinha 2 carros, falei, não, eu vou colocar o meu outro carro e vou colocar uma oferta. E assim vai. Mas o que Deus pediu você não colocou? Não deu, não coloquei. Aí, vi a fogueira santa, para variar, para a gente ficar na minha cabeça, ela se antecipou, né? Porque já acabou em dezembro, já começou em junho, já veio aquela luta. A primeiro dia que eu vi, falei, pô, meu carro. Falei, não aceito. Meu carro não pode ser, eu acho que... Vamos fazer outra coisa, vamos sacrificar de outra forma, vamos gerar um sacrifício. Isso estava na minha cabeça, e o pastor, e o bispo pregava toda vez que eu vinha para cá, o bispo pregava a mesma coisa. Entrega o chão dos seus pés, entrega o chão dos seus pés. Eu não, vou relutar. Para quê? Não vou fazer isso. Aí eu estava com a minha esposa falou assim, no primeiro dia já, e aí, está pronto para entregar o carro? Que carro? Entregar carro não, vamos mudar a ideia, vamos fazer de outra forma. E aquela luta. E para resumir, foi na segunda-feira que eu vim para a reunião, aí a minha esposa me acompanhou até a porta e falou assim, se você voltar sem carro, tá ligado, hein? Eu falei, que voltar sem carro? É tranquilo, eu vou voltar com o meu carro. Mulher de fé, né? É. Hã? Aí eu cheguei aqui na igreja, novamente, parei, entrei na igreja de novo, aquela coisa. Puxando seus pés, o canal, não, Deus, eu vou lutar para não entregar o carro. Naquele dia aconteceu tudo de ruim, o diabo colocou o dedo na minha cara, me julgou. Foi bem aqui, o diabo olhou para ele, dando risada dele. Esse aí, de chapeuzinho, não quer dar o carro, não foi assim? Foi bem assim. Quem lembra? Qual? Esse aqui de bonezinho aqui, ó. Chapeuzinho ali? O que ele estava falando com respeito ao sacrifício? Esses homens só querem dinheiro. Só querem teu dinheiro. O que vinha na mente dele? Sacrifica não. O que vinha? Não precisa. O que estava vindo na mente dele, na cabeça dele? Isso que não precisa. E Deus já pediu o que para ele? O carro. Que ele disse que não precisa. Carro desgraçado. O que mais Deus pediu para ele que ele disse que não precisa? Na vida. O que mais? O que mais? Que tem guardado. Não dormia à noite, não conseguia ir para casa, não conseguia dirigir, não conseguia andar.
Falei, não, é agora. Aí Mas de raiva de mim? De raiva do diabo. Aí quando eu entrei no carro na segunda-feira na garagem, falei, já era. Eu não via mais aquele carro como eu via. Não via. Falei, agora, é terça-feira. Eu vim para a igreja, não tinha nada, não tinha reunião nenhuma. Já procurei o pastor, já coloquei o carro no altar. Logo de cara. Aí, naquela luta, eu falei, nossa, aquele alívio. Me tirou um peso. Eu falei, nossa. E me deu a vontade de falar, peraí, agora é a parte 1, a parte 2, agora é a parte 3. Aí a minha esposa já veio comigo, dando risada, né? Estou na sexta-feira. Ela já subiu, ela pela parte dela, já subiu. E tá ligado. Aí eu falei, nossa, que felicidade, que coisa, que alívio, né? Vou trabalhar agora, vamos embora, vamos trabalhar, vamos seguir. Hoje, eu saindo de casa, eu recebi 2 notícias. Primeiro eu recebi uma notícia que eu já fiquei feliz. Um contrato que eu lutava por 2 anos. 2 anos eu lutava por aquele contrato. Mandei a renovação para o cliente, a proposta para a gente poder fechar, e era uma coisa muito difícil. Recebi a notícia, fechou. Não negociou nem nada, fechou. Falei, nossa. Que estava esperando há 2 anos. Há 2 anos. E um outro contrato meu, que eu tinha fechado com a empresa foi comprada por outra. Aí tinha amarrado de vez. Falei, nossa, e agora? Como que eu vou fazer? Estou na 16ª minuta. O jurídico ligava para mim e falava assim, olha, Fabio, eu não estou entendendo o que eles não estão entendendo, não. Aí hoje, quando o advogado me ligou, eu falei, vou falar uma coisa para você. O que você falar hoje, para aquele advogado, ele vai aceitar. Ele vai aceitar hoje. Pode falar. Pô, é para ligar agora. Agora. Ligou e eu fechei os 2. Total de quanto? Hoje está em total de 3.900.000 reais. O contrato. E o carro? Que carro que era? Era um carro da Dodge, né? Que hoje não vale nada, perto do que eu tenho. Aí minha esposa falou, e aí, mas o pessoal da loja te ligou para outro carro. Eu falei, não. Eu só falo de carro depois do dia 17 ou dia 20. Porque eu ainda estou no vale. Só quando eu passar por esse vale, a gente decide o que vai fazer. Investimento agora primeiro é o vale. Para mim é o vale. Não vai errar mais. Desse ano, nunca, nem por nada. E nem usar o chapéu. Deus abençoe, muito mais está chegando. Existem dias na vida que precisamos decidir. Só eu sei a humilhação que eu passei nessa vida. Eu sempre fui assim, um derrotado, um fracassado. Meu marido, ele me batia ao ponto de me arrancar sangue. Eu era um morador de rua, bispo. Eu fui um mendigo. A sua filha nasceu com uma grave deficiência física, uma má formação congênita. O dia do tudo ou nada. É tudo ou nada. Ninguém vai me segurar. Chega! O dia que marca e decide o rumo da sua vida. Minha vida mudou em 45 segundos, de uma ponta na outra do altar. Cada vez que eu venho no altar, eu desço mais forte. E chegando aqui, bispo, eu não neguei o altar, não. Chegou o dia e o lugar certo para você decidir a mudança da história da sua vida. Neste domingo, milhares de pessoas, em uma só fé, irão se reunir no Vale da Decisão. O altar. Eu tenho imóveis de aluguel, eu tenho salão alugado. O altar tem nos honrado de uma maneira... De forma inexplicável. Aquele pedreiro que morava no barraco de obra, eu comprei uma casa de mais de 4,5 milhões de reais. Que Deus ele já tinha mudado a minha vida e a minha história. E se nenhuma igreja ou ninguém acredita em mim? Então eu vou sozinho. O dia que será marcado na história da sua vida. Convocamos os fortes e também os fracos para participar do grande domingo da decisão. O dia D da sua vida. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Adriano Santos, tenho 42 anos, sou formado na área química, na área de tecnologia em polímeros. Como a minha mãe começou a frequentar a igreja e ela sempre levava fotografia, peça de roupa, eu não gostava daquilo. Eu criticava muito, porque a mídia na época defamava muito o trabalho da igreja, inclusive o nome do Bispo Macedo. Então
Por várias vezes, fim de semana, eu chegava alcoolizado em casa, virava de uma noite para outra, passava a noite em bares, em baladas. E muitas das vezes eu chegava em casa, ela voltava da igreja com uma peça de roupa minha. Às vezes agredia ela através de palavras, não gostava daquelas atitudes que ela tomava, por conta da influência da mídia, porque muitas pessoas na época criticavam o trabalho da igreja, falavam que era uma igreja que roubava as pessoas, que fazia uma lavagem cerebral. E eu via minha mãe ali como uma dessas pessoas. Estavam sendo praticamente usada pelos pastores da igreja, pelo bispo, e aquilo me revoltava. Então, às vezes, ela estava acompanhando um programa de televisão onde o bispo estava falando, eu desligava a televisão. A investigação estabeleceu que os fiéis da igreja... A emissora que praticamente predomina no Brasil, ela demonstrava muito aquilo em telejornais, e aquilo me revoltava cada vez mais. Eu via minha mãe indo até a igreja e à noite passava essas reportagens falando mal da igreja, falando que o bispo era ladrão. E na minha cabeça aquilo para mim era dinheiro roubado, desviado dos membros. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. Para mim aquilo era um assalto. Eu não podia nem ouvir falar do bispo Macedo. Que aquilo criava um rancor muito grande, um ódio muito grande da igreja. Enquanto isso, a minha mãe sempre buscando, lutando por mim. Sinceramente, se eu encontrasse o bispo fisicamente na minha frente, eu não ia assumir as consequências, mas com certeza eu ia partir para agressão. Minha vida é totalmente destruída. Comecei a me envolver com álcool e o orgulho é uma coisa inacreditável. A gente que está lá fora, a gente é influenciado. A gente é influenciado e mesmo com uma vida destruída, mesmo com a vida lá no fundo do poço, mesmo viciado, desempregado, angustiado, sofrendo, eu tinha um preconceito contra a igreja. Minha mãe já buscava por mim, né? Minha mãe, eu creio que é uma obra do Espírito Santo, porque ela fazia votos através de peça de roupa, fotografia. E eu sempre, quando eu podia estar lá no fundo do poço, alcoolizado, e eu lembrava daquilo. Eu falei, eu vou até a igreja. Eu vou até a igreja porque eu não consigo mais, não tenho mais por onde sair. Não tenho, meus amigos só me levam para os lugares errados, né? Eu preciso mudar de vida. Mesmo ali em situações ali, dominado pelo álcool, dominado pelas más amizades, eu já estava pensando em buscar Deus. Uma sexta-feira, uma corrente de libertação, e ali naquele trabalho que a igreja faz, um homem estava ali sendo liberto, né? Então na época o pastor estava entrevistando o rapaz que estava passando mal, e tudo que o mal estava fazendo na vida dele era a minha vida que estava ali. Então aquilo me despertou, quebrou totalmente aquele preconceito. Então eu vi o mal falando o que fazia na vida dele, era a minha vida ali. Eu cheguei na igreja nessa condição, totalmente destruído, totalmente abatido, angustiado, sem perspectiva nenhuma de vida. E eu acredito que eu perdi muito tempo deixando-me influenciar pelo que a mídia fala, pelo que a mídia falava na época, pelo que ela transmitia de informação, e também pelas pessoas que também conviviam ao meu lado, né? As pessoas que me levavam, que a gente saía junto no final de semana. Hoje minha vida, graças a Deus, eu não tinha perspectiva nenhuma de constituir uma família. Hoje eu sou casado, hoje eu tenho um casal de filhos, moro no principal bairro aqui de Santo André, tenho uma vida estabilizada, uma esposa abençoada. Graças a Deus toda a minha família hoje está na presença de Deus, os meus filhos, aprendendo da palavra. Quando eu cheguei na igreja, eu imaginava o seguinte, que eu ia ser roubado. Mas como eu vou ser roubado, isso não tinha nada. O que eu tinha era vários tipos de problema. Vários tipos de problema. O que a Igreja Universal fez foi roubar os meus problemas, resolver os meus problemas. Você que de repente tem uma cultura, você tem formação, pós-graduação, mestrado, doutorado, independente da tua formação, eu desafio você. Eu desafio você porque de repente você vive o que eu vivi há 20 anos atrás. Influenciado pelas informações que passam na mídia. E você tem esse preconceito contra a igreja. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Que assim como a minha vida mudou, assim como meus problemas cessaram, os teus problemas vão cessar. Os teus problemas vão acabar. Faço esse desafio com você. Pois é, eu queria até fazer uma homenagem aos Adrianos desse mundo, da atualidade. Não a esse Adriano, porque ele conheceu a verdade e ficou liberto. Mas eu quero oferecer essa canção especial para os Adrianos ou Adrianas da vida. Porque logo após a canção, nós vamos ter também uma professora. Ele, o Adriano, era um químico, inteligente, formado, um grau de cultura elevado.
Mas não só ele, nós vamos ter aqui, logo depois dessa canção que eu ofereço aos Adrianos da vida, as professoras da vida, né, que andam por aí e que têm preconceito contra o trabalho da Igreja Universal, eu quero fazer essa homenagem singela em nome do Senhor Jesus. Por favor, coloca aí a canção. Nasceu numa família tradicional, um nome conhecido na coluna social. Era tudo aparência, orgulho no coração. Empregada sem salário, mais uísque no armário. Tava o velho todo enferrujado, mas ele era chamado o gente fina. Aí, gente fina! Fumava 3 maços por dia, acordava de noite, tossia, acendia outro cigarro e aí já não dormia. Tanto cheque predatado, o cartão tava bloqueado. 7 dentes cariados, condomínio, aluguel atrasado, jornal no sapato furado, mas ele era chamado o gente fina. Agora encontrou Jesus, o amigo de verdade. Foi liberto de todos os vícios, aprendeu a humildade. Não passa a noite acordado, não está endividado. É dizimista fiel e vive muito abençoado. Tudo nele está mudado, mas agora ele é chamado de maluco. E então ele responde: é verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco por Jesus. A lembrança mais aflita era a hora da marmita. Sonhava com bife a cavalo, champignon, batata frita. Mas que decepção, um fiambre de carne seca, farinha, arroz e feijão. Agora encontrou Jesus, o amigo de verdade. Foi liberto de todos os vícios, aprendeu a humildade. Não passa a noite acordado, não está endividado. É dizimista fiel e vive muito abençoado. Tudo nele está mudado, mas agora ele é chamado de maluco. E então ele responde: é verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco por Jesus. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco, completamente maluco. É verdade, eu sou maluco. Meu nome é Heroilza. Eu não suportava ouvir falar na Igreja Universal por conta de tudo que aparecia na mídia, né? Ali pelos anos 90, mais ou menos, começou a ser divulgado na mídia várias notícias da Igreja Universal, que se aproveitava, né, da fé do povo, né, para poder enriquecer, que eram charlatões. Foi a concentração que houve no Maracanã. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão. Nessa época, eu era católica e já tinha um pé dentro do espiritismo, já procurava me interessar
pelo espiritismo. Então eu já lia livros sobre o espiritismo, já frequentava algumas reuniões, mas eu já tinha enraizado, já tinha criado, né, já havia formado uma linha de raciocínio, assim, um preconceito, literalmente um preconceito, sobre todo o trabalho da Igreja Universal. Mas a figura-chave da Igreja Universal, né, a pessoa principal da Igreja Universal é o Bispo Edir Macedo. Então, tudo que acontece é o Bispo Edir Macedo, é ladrão, é charlatão, né, engana as pessoas, está enriquecendo através da fé alheia. Mas eu já estava, isso já estava enraizado dentro de mim, eu já havia criado esse preconceito de fato. Então isso me afastava cada vez mais da igreja. E eu sempre sentia um vazio dentro de mim. Eu era depressiva. As pessoas vão ouvir esse testemunho, eu vou falar, não parece, isso é mentira. Mas cada um sabe, né? E eu era muito vazia. Tanto é que eu ficava buscando nas religiões. E eu tive problemas com os meus filhos, sim. E foi por conta disso que eu comecei a zapeando ali a televisão. Eu não dormia à noite. Há muitos anos que eu não sabia o que era dormir. Zapeando a televisão, eu vi uma chamada de um dos programas da Igreja Universal. E aí ali eu vi na época a resposta para o que eu estava buscando. E aí há dias, há semanas eu acompanhando ali o programa e relutando para não ir, mas não via outra saída. Fui para a igreja. E quando eu entrei, a primeira sensação que eu tive foi de confiança. Foi a primeira sensação que eu tive. E quando o bispo começou a falar e a pregar, Desculpa, mas eu já sofri tanto com meus filhos. E quando o bispo começou a pregar, naquele momento era o que eu precisava ouvir mesmo. E aí eu ouvi tudo que ele disse, eu saí de lá com um alívio. É como se tivesse saído de dentro de mim anos de procura, de busca. E naquele momento, quando eu saí de lá, eu fui refletindo o caminho inteiro sobre o que eu ouvi ali. E tudo começou a fazer sentido na minha vida, sabe? Tudo começou a fazer sentido. Sobre tudo aquilo que eu tinha passado, que eu estava passando. Mas eu sabia, aquela certeza eu tive ali dentro, que ali estava a resposta para o que eu buscava descobrir. E assim, o mais surpreendente foi eu ter descoberto mesmo que a igreja que eu falava tão mal, eu tive raiva, eu senti raiva naquele momento, porque a mídia enfatizava muito o fato dele ser charlatão, de estar enriquecendo às custas dos fiéis, que a maioria dos fiéis eram pessoas de classe média ou de classe muito baixa, né, sem nenhuma informação, sem nenhum tipo de conhecimento. Então, naquela hora eu me senti muito mal, sabe, por ter feito um pré-julgamento, por ter acreditado mesmo em tudo que eu havia ouvido, sem antes buscar uma segunda opinião, ouvir a outra versão, né? E posso dizer que eu só encontrei essa paz dentro da Igreja Universal. Então, assim, pode falar o que quiser do Bispo Macedo, pode falar o que quiser, que ele é ladrão, que ele é charlatão, que a Igreja Universal pede dinheiro, que os bispos, os pastores enriquecem às custas dos fiéis, da fé dos fiéis. Pode falar o que quiser, isso não me atinge, porque eu conheci o outro lado da história, né? Eu passei a conhecer o outro lado da história, eu estou lá dentro e vejo exatamente o que acontece. Então, assim, eu só tenho a agradecer, agradeço mesmo, todos os dias eu agradeço a Deus por ter me conduzido a essa porta chamada Igreja Universal.
Meu nome é Solange, eu tenho 43 anos. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu tinha uma vida totalmente cheia de traumas. Eu era uma pessoa cheia de problemas, não psicológicos, mas emocionais, porque eu era mãe solteira de 2 filhos e eu vim do mundo de prostituição. Durante 4 anos eu fui garota de programa. Eu trabalhava na rua. E foi através de um convite do meu irmão que trouxe uma rosa para mim, vendo a minha situação emocional, né, minha vida sentimental destruída. Ele me trouxe uma rosa como convite. Eu me lembro que na época eu não quis ir na igreja, né, com aquela rosa, mas aquilo acho que me incomodou, o próprio Deus me chamando, né, querendo cuidar de mim, porque lá naquele mundo de sofrimento, de dor, lá eu pedia a Deus socorro. Eu estava ali por uma necessidade, para suprir a necessidade dos meus filhos, né? Eu ganhava muito dinheiro, eu tinha bastante, digamos assim, status, dinheiro, mas ao mesmo tempo era miserável. Teve momentos que a gente comia farinha com açúcar com os meus filhos. Ao mesmo tempo que eu ganhava muito dinheiro, eu não tinha nada. Eu vivia na vergonha, porque minha família toda, né, claro, nessa situação, quem é que quer ficar perto de uma pessoa assim, problemática, doente? O pior momento, 2 piores momentos, né? Um foi decisão minha, mas um foi que eu já tinha conhecido meu marido. Ele não sabia que eu era garota de programa, ele não sabia que eu vivia nesse mundo. Estando com ele já nesse relacionamento, teve um fato que, em um programa, nós fomos, né, com o cliente, nós fomos para um lugar separado. A intenção dele era realmente me matar, eu acredito, pela violência que foi e tal. Ali foi onde, quando eu fui embora, eu falei assim, não, agora chega, agora eu tenho que buscar Deus, porque a morte está pertinho de mim, Deus está me dando uma chance. Aí foi onde eu cheguei para o meu marido e falei tudo para ele, olha, assim, 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 só que eu vou buscar ajuda. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Como garota de programa. Só que ali ninguém me julgou, ninguém me apontou o dedo, você é assim ou você é assado. Quando eu cheguei e pedi orientação, porque eu fui pedir orientação, eu pedi ajuda, eu falei, olha, eu sou assim, 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 e quero mudar. A única coisa que eu recebi foi o seguinte, a partir de hoje a sua vida é outra. E a partir de ali, eu tive a impressão que lá, agora vai dar certo. Aos pouquinhos, né, eu fui me libertando ali. Aí eu fui aprendendo sobre batismo, batizar nas águas, depois se entregar, o nascer de Deus. E Deus foi me transformando aos poucos. Foi me fazendo uma nova criatura, né? Aquela pessoa traumatizada, que não confiava em ninguém, que era cheia de mágoas, de sofrimento. Aos poucos Deus foi limpando. Já o meu marido, sendo ele francês, ele já falou, não, a gente vai se casar e eu vou assumir os seus 2 filhos como meus filhos. Já passou 2 anos depois, nós fomos morar na França. Uma das primeiras coisas que eu fui buscar onde estava a igreja. E aí, né, continuei as minhas correntes lá, do mesmo jeito que eu fazia aqui no Brasil, continuei lá. A minha vida financeira mudou completamente já. Só que, como eu falei, 4 anos passaram, né? E eu ainda não tinha me entregado para Deus, assim, de corpo, alma e espírito. Então eu me dei mais, eu lia mais a Bíblia, eu comecei a buscar mais em Deus, porque se eu queria mais de Deus, eu tinha que me dar mais. Eu me lembro que foi numa quarta-feira, porque eu estava com sede de Deus, eu queria o Espírito Santo. E aí ia ter uma vigília, eu falei, meu Deus, é nesse dia então. Aí naquela vigília que eu tive a certeza de que o Espírito Santo realmente tomou conta de mim. Porque foi algo tão forte, como eu costumo pensar às vezes não dá para explicar. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você se sente pequena, né? A primeira vez que você está diante de um Deus grande, você se sente pequena, tão pequenininha e ao mesmo tempo tão forte, né? Tão cheia de coragem daí para fazer. Então foi algo assim maravilhoso e a partir daquele dia ali é que eu comecei a ver que realmente o que faltava dentro de mim era o Espírito Santo. Apesar de eu ter tudo já, né, fisicamente. Eu tinha um casamento, eu tinha uma vida financeira abençoada, eu já tinha restaurado a minha família, que já, né, eu tinha perdido por causa da vida que eu levava antes.
Mas o meu interior, só eu sabia que eu precisava de algo a mais, que era o Espírito Santo. Então, assim, a partir dali que veio aquela sede realmente de ganhar almas. Muitas outras coisas além de ganhar almas, mas eu mesma me sentia em paz, me sentia, né, não dependia mais nem de marido, nem de filhos, nem de família, não dependia de mais ninguém. Eu dependia só do Espírito Santo e só de Deus. Hoje sim eu posso dizer que eu tenho tudo, né? Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho aquele que me fortalece, aquele que me orienta, aquele que me acalma, aquele que nos momentos difíceis eu venço a situação e não tenho mais traumas, medos, insegurança, nada disso, porque o próprio Deus, o Espírito Santo está dentro de mim e isso é o mais importante. E hoje eu posso dizer, j'ai reçu le Saint-Esprit, que quer dizer eu recebi o Espírito Santo. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. É verdade, meu Pai. Todos os dias aqui, através desta emissora de rádio, de televisão, nós unimos a nossa fé para te pedir, para te suplicar, para te rogar as tuas misericórdias, meu Senhor. É como esta senhora falou, diante de ti nós somos tão insignificantes, tão pequeninos, menores do que um grão de areia. Mas a tua misericórdia, meu Pai, ela é maior, ela é cheia de amor, de verdadeiro amor. E por causa disso é que nós estamos aqui para te pedir. Nós não somos dignos da tua atenção sequer, mas nós temos certeza que o Senhor nos ouve. O Senhor me ouve aqui, o Senhor ouve essa criatura que está me ouvindo. O Senhor está em todos os lugares. E o Senhor tem todo o poder para curar, para libertar, para salvar, para fazer tudo o que for necessário. O Senhor está ciente de tudo, até mesmo das intenções do nosso coração. Oh, meu amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, o teu amado Filho, o nosso Salvador, venha ao encontro dos aflitos, dos necessitados. Venha ao encontro de cada pessoa que ouve, que ora, que pede, que suplica, que se humilha diante de ti. Oh, meu Pai, eu te peço, pelo amor do nome do Senhor Jesus, e todos os que creem digam amém, e graças a Deus. Para merecer tão puro amor, quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Pois é, minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui e voltaremos amanhã, neste horário, nesta emissora. Mas eu gostaria que você não se esquecesse que este domingo nós vamos para o tudo ou nada, ou é ou não é. Se Deus é grande como nós cremos, eu sei o que vai acontecer, mas você precisa saber também. Quando a gente coloca ou tira o chão dos nossos pés e ficamos na dependência dele, então tudo é possível. Nós ficamos por aqui e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor.
sou eu para merecer uma coroa? Quem sou eu para ser na vida um vencedor? Ah, quem sou eu para clamar e ser ouvido? E através do meu gemido